Então, é diferente de que dá uma escola bíblica, dá um estudo bíblico, porque na escola bíblica e no estudo bíblico nós ali somos mais apologista, ensinamos mais a Bíblia, somos mais expositor e temos mais a preocupação com poder transmitir uma mensagem mais apologista. E aqui é diferente, que aqui é da educação cristã, então é um pouco mais complicado, mas o senhor vai dar graça. Então, nós estaremos estudando a respeito dos livros poéticos da poesia hebraica sob a ótica dos 5 livros. Eu creio que todos aqui têm esse conhecimento, que os livros poéticos que compõem a nossa Bíblia são 5 volumes, e esses 5 volumes é determinado pela Bíblia que nós carregamos, a Bíblia cristã, e pelos teólogos na divisão da Bíblia, eles determinam como livros poéticos, pelo fato que a divisão da Bíblia hebraica é diferente. Eu creio que os irmãos tenham conhecimento disso, que a Bíblia hebraica ela é diferente, ela é dividida em Pentateuco, que é a Torá, os profetas e os escritos, que em hebraico seria a Torá, os nabis e os ketubis. Então, a Bíblia hebraica é dividida assim. Os teólogos das nossas épocas resolveram dividir a nossa Bíblia como Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e profetas, como está na introdução da lição, sendo os profetas divididos em profetas maiores e menores. Nós passamos uma aula junto a respeito dos profetas maiores e menores, nada tem a ver com posição, e sim com extensão de ministério, e alguns até alegam por volume de livro, por volume de escrito, mas eu creio mais por extensão de ministério. Então, nós estudamos os livros poéticos, vamos estudar agora e vamos entender por que esses livros foram escritos, qual a razão desses livros ocupar essa posição no cânon bíblico, quais as lições que nós podemos tirar das profecias, baseado nos livros dos Salmos, o que nós podemos tirar de lição no livro de Jó, no livro de Eclesiastes, no livro de Provérbios e no livro de Cantares, que é um dos livros do livro pouco, talvez com muita dificuldade de interpretação entre os cristãos, seria o livro de Eclesiastes. Alguns a interpretam de forma, às vezes, até errônea, não aceitando a interpretação certa do livro de Cantares, não Eclesiastes. Então, aqui nós vemos, irmãos, como eu já falei, nós vamos estudar sobre o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos do Cântico, ou Cantares de Salomão. O comentarista, desculpe, que é a maneira que eu falo da escola bíblica. O pastor ele escreve aqui que os livros são chamados de livros poéticos ou os livros sapienciais, ou seja, o livro de sabedoria, o livro que transmite a sabedoria para o povo de Deus. Ele fala que ele foi escrito em um período áureo da história do povo de Israel, desde quando o reino era unido, começou com Saul, Davi e Salomão, se dividiu com o período de Salomão, após o seu filho Roboão, ele trazer uma resposta não agradável ao povo de Israel. 10 tribos ficou com Jeroboão e 2 tribos com Roboão, filho de Salomão. Então, ali o reino se dividiu, o reino norte e o reino sul. E o período dos escritos poéticos, ele abrange um período mais ou menos do ano 1010 até o ano 930 a.C. Então, foi um período bem longo no percurso dos reis de Israel, que esses salmos, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares foi escrito. O livro de Jó, como nós vamos ver para frente, nós não sabemos a data exata que ele foi escrito, se dá a entender um pouco de qual poderia ser a época da história, mas não a data exata do livro. Nem a data, o autor do livro não é determinado assim, de maneira conjunta para entender quem foi o escritor do livro de Jó. Aqui nós temos, irmãos, um esboço. Nós temos aqui um esboço do livro de Jó. Aqui mostra a introdução. Jó é consagrado e rico, conforme no capítulo 1, de 1 a 5. É a maneira que o livro abre, mostrando que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, e era muito rico. Não se dá para entender ou se calcular a riqueza de Jó
baseada no que o livro apresenta, só dá a entender que ele era muito rico. E ele era alguém que, quando a Bíblia fala, irmãos, que Jó ele era íntegro, reto e temente a Deus e desviava do mal, eu já vi algumas interpretações em falar que isso é uma coisa só, mas na verdade não é. Há uma diferença de ser reto, de ser íntegro, de desviar do mal e temer a Deus. Automaticamente, quem teme a Deus desvia do mal. Mas há uma diferença. Por exemplo, o que é ser reto? Alguém poderia me falar o que é ser reto? No sentido bíblico? Não? Aquele que cumpre as leis. Desculpa, eu estou sem voz. Aquele que cumpre as leis, aquele que o que é determinado ele faz. Sim. No sentido de Jó, igual o escritor do livro de Jó, ele fala que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e desviava do mal. Transferindo para o nosso dia de hoje, ele era reto, ou seja, é o que ele era diante das pessoas. Ser reto é quando a pessoa é aquilo que ele é diante dos ímpios e longe dos ímpios. É o que ele é na igreja e fora Coerente, da no caso. igreja. Hã? Coerente. Coerente. Ou seja, eu sou reto longe das pessoas e perto das pessoas. E íntegro é aquilo que eu sou diante de Deus. Eu não tenho como fugir dos olhos de Deus. Então, quando a Bíblia fala que Jó era um homem reto, íntegro e temente a Deus desviado do mal, quer dizer que Jó era um homem que fora e perto das pessoas ele era do mesmo jeito. E que Deus olhava para Jó não da maneira que Jó era perfeito, mas da maneira que a integridade de Jó levava ele a querer agradar a Deus, a querer ser coerente, a querer servir ao Senhor da maneira correta. E ele era temente a Deus. Temor a Deus é alguém que tem reverência, que tem respeito às coisas de Deus, que busca ser piedoso na sua maneira de viver para Deus. Ser piedoso é ser devoto a Deus. Então, é isso que é temente a Deus. E desviava do mal, ele preocupava com a sua vida em não estar, podemos dizer que, vivendo de uma maneira que ele possa estar com o pé aqui e um pé lá. Ele preocupava em fugir daquilo que não era agradável, daquilo que não fazia bem, daquilo que poderia prejudicar a sua vida espiritual, a sua moral, prejudicar ele diante da sociedade, prejudicar ele diante da sua família. Então, ele desviava do mal. E o interessante é que na oração modelo que é explicada em Mateus 6, a Bíblia fala, livra-nos do mal. E a palavra mal ali no grego quer dizer do maligno. Então, desviar do mal no sentido bíblico seria desviar de todas as coisas atrativas do maligno. Era o que Jó fazia. Ele tinha essa preocupação. Então, o comentarista, aqui na lição também nós vemos aqui que fala sobre os desafios de Satanás em relação ao caráter de Jó. Ele preocupou em fazer isso, em querer colocar o caráter de Jó em xeque, em mostrar que Jó ele tinha interesses pessoais em servir ao Senhor da maneira que ele servia, porque se você observar, o diabo não perguntou nada, foi Deus que provocou o assunto. O diabo não fez pergunta, a Bíblia só fala que ele se apresentou junto com os filhos de Deus, diante de Deus, e Deus provocou o assunto. Deus falou, perguntou onde ele estava, ele disse que estava rodeando a terra, e Deus falou para ele se ele tinha visto Jó, e deu as características de Jó. Então, foi o próprio Deus que apresentou isso. Então, o diabo deu uma resposta contrapondo o quê? Mostrando que Jó ele era tudo aquilo porque ele tinha interesses próprios. Então, às vezes, as pessoas podem falar isso de alguém, pode acusar alguém, pode tentar transparecer algo da vida de alguém que não é. E nós, pegando o exemplo de Jó, como eu falei que nós vamos tirar lições daqui, é que nós não podemos servir a Deus por interesses próprios. Nós temos que servir a Deus porque nós amamos a Deus, porque nós queremos agradar a Deus, porque nós servimos a Deus de verdade, e não com um troca de toma lá e dá cá, como no percurso de todo o livro de Jó, você observa que ele foi acusado dessas coisas, acusado de querer, de roubo, de abusos e de tantas outras coisas, de exploração, de tantas outras coisas que ele realmente não fez, mas ele foi acusado. Então, esse tipo de coisa, às vezes, acontece conosco. Ele mostra que Satanás destrói os bens materiais de Jó,
Deus permite com que os filhos de Jó também venham a óbito, todos os filhos dele, e o diabo ele ataca a saúde de Jó. Nós não sabemos qual foi a doença que Jó teve, não há como determinar. Tem pessoas que arriscam dizendo, um diz que é câncer de pele, outros falaram que era lepra. A lepra realmente era muito comum na época. Algumas traduções falam que úlceras estourou sobre o seu corpo. Porém, a tradução melhor da Bíblia fala que ele foi acometido de chaga maligna, de chagas mortais, que o diabo tocou nele pela permissão de Deus, de maneira que ele veio a contrair essas doenças. Mas nós não sabemos assim que tipo de doença era. Muitas pessoas arriscam em dar nome, mas não tem como determinar. Se a Bíblia não tem voz, nós também não temos ouvido. Eu sempre imagino assim, aonde a Bíblia se cala, nós não devemos colocar palavras onde a Bíblia não fala. Ele fala sobre a reação da esposa de Jó e a visita dos amigos de Jó, que veio de tão longe para poder... o texto mostra que eles vieram para ajudar a Jó e acabou foi prejudicando, acabou foi trazendo problemas para a vida de Jó. Agora, uma parte interessante aqui, irmãos, concernente à esposa de Jó. Não estou querendo aqui ser advogado da mulher de Jó, não. Porém, há sempre uma interpretação que as pessoas bate tanto na mulher de Jó, falam tanto dela que ela falou para Jó amaldiçoar a Deus, que ela se rebelou contra Jó, que ela criticou a Jó. Agora, numa questão humana, como seria a reação nossa em relação ao que a mulher de Jó estava passando naquele momento? Porque a prova não foi só de Jó. A prova não foi só de Jó. O livro foi escrito contando a história de Jó, mas nós não podemos esquecer da mulher. A mulher também perdeu os filhos. Os bens que que Jó tinha também era da mulher dele. Então, às vezes nós falamos tão mal da mulher de Jó e esquecemos que o que ela atravessou não foi fácil de passar. O que ela passou não foi algo assim tão tranquilo de se passar também, porque o mesmo sofrimento que Jó teve, ela também teve, com exceção da doença no corpo que ele teve. Mas ela também passou a dificuldade. E nós, às vezes, simplesmente lembramos, a mulher de Jó era atribulada, mas ela passou junto com ele a dificuldade. Ela não simplesmente ela atacou ele, ela passou a dificuldade, ela sofreu junto com ele. E muitas pessoas simplesmente pensam assim, que a mulher de Jó era uma mulher tribulada, que Jó chamou ela de doida. Jó não chamou ela de doida, se você observar o texto, vai dizer que ele disse, tu falas como qualquer louca. Ou seja, ela estava desorientada pelo que estava passando. Não simplesmente só ele que passou a prova. Quando nós entendemos isso, nós vamos ver que a Bíblia ela é muito clara em mostrar o sofrimento do homem, mas muitas pessoas sofrem que está do lado dessa pessoa, que foi o caso de Jó. As pessoas que estavam ao lado de Jó, no caso da mulher dele, ela sofreu. Se os filhos não viessem à obra, todos os filhos dele, também sofreriam com ele. Os irmãos estão entendendo? Com certeza. Sim. Tá bem? O julgamento, Kleber, porque nós já lemos a história, já sabemos o fim dela. Por isso que a pessoa julga. Agora, o mais interessante é que boa parte dos cristãos só conhece o capítulo 1 e 2 de Jó e o capítulo 42. Essa é uma realidade. Eles lêem ali as duas partes que o diabo chegou diante de Deus, juntamente com os filhos de Deus, e lá onde Jó, ele fala que do pó e Narciso ele se arrependeu, que ele conhecia Deus só de ouvir, mas agora os olhos dele viam o Senhor. E do capítulo 3 até o capítulo 41 é desconhecido de muitos crentes, porque eles conhecem a história de Jó com esse resumo do capítulo 1 e 2 e o capítulo 42, não 46, 42. E isso é que faz as interpretações erradas da Bíblia. E boa parte das vezes os conhecedores dessa história conhecem por pregações na igreja, e não pelo ato de estudar a palavra do Senhor. E os irmãos, se eu estiver errado, os irmãos podem falar. Eu particularmente, vejo assim, que boa parte dos cristãos não tem conhecimento da história de Jó por completo, dos discursos que teve no livro de Jó, qual era a teologia apresentada pelos três amigos de Jó, as defesas de Jó, a teologia apresentada pelo outro amigo mais novo de Jó, e depois as perguntas de Deus, da qual nenhuma delas Jó conseguiu responder.
que naquela época parecia perguntas muito difíceis. Hoje, para nós, se nós formos olhar, são perguntas fáceis, mas na época de Jó parecia que era pergunta muito difícil para ele. Então, ele não tinha como responder. Aqui no esboço do livro, mostra sobre o diálogo entre Jó e seus 3 amigos. Mostra sobre o clamor do desespero de Jó, o primeiro diálogo, que quando eles ficaram ali 7 dias, depois veio Elifaz, Bildad e Zofar, o primeiro, segundo, terceiro diálogo, e sempre Jó ele respondia contrapondo as acusações dos amigos. Ele sempre apresentava uma teologia que, se você observar o livro de Jó e o argumento que os amigos deles tinham, não era uma teologia ruim, era uma teologia verdadeira, porém aplicada na hora errada. Por isso nós devemos ter cuidado. Eles tinham uma teologia boa, porque realmente, se você olhar, a Bíblia fala que o homem colhe o que planta. Isso é bíblico, o profeta Oséias fala isso, que o homem colhe o que planta. Ele fala assim, quem planta vento, colhe tempestade. E Gálatas fala que tudo come planta, ele colhe. Então, a teologia deles não estava errada, porém aplicada de forma errada. E uma das coisas que eu aprendi que há uma diferença em sabedoria e conhecimento. Conhecimento é aglomerado de informação. Sabedoria é a capacidade de aplicar essas informações da maneira correta. Então, nós temos que saber aplicar as informações que nós absorvemos da Bíblia, direcionada pelo Espírito Santo, na hora certa e da maneira correta. Eles se julgavam sábios, despejaram toda a teologia deles em cima de Jó, acusando Jó, de forma que eles não estavam ali para ajudar Jó. Talvez eles pensavam que estavam ajudando, que eles estavam tentando fazer com que Jó reconhecesse alguma coisa na vida de Jó, e Jó não sabia nem o que estava se passando naquele momento na vida dele, a ponto que ele não sabia, ele simplesmente entendeu que todos os discursos de Jó, quando você vê, ele entendeu que era a mão de Deus que estava ali, era a mão do Senhor, e nada ele atribuiu ao diabo. Você pode ler todas as vezes que Jó ele respondeu aos seus amigos, ele não atribuiu a nenhuma daquelas provações ao diabo. Porque o diabo, moço, o Martinho Lutero já dizia que o diabo ele não passa de um cachorro na coleira de Deus. Então, ele só pode ir até onde Deus permite. Os irmãos podem observar que Deus falou para ele que ele poderia tocar em Jó, mas não tirar a vida de Jó. E ele não fez, porque Deus é quem determina as coisas. Então, ele fez aquilo que Deus determinou. Então, tudo o Jó entendeu que era a mão de Deus. Quando você, corroborando com isso, você vai lá na vida de Ana, a mãe de Samuel, ela própria, na sua oração, ela fala que Deus impediu ela de ter filhos. Ela não acusou o diabo, ela não disse que era provações, ela não disse que era um pecado escondido, mas simplesmente ela entendeu que Deus não havia permitido com que ela tivesse filhos. Você vai para o próprio Jacó. Sim? E mais profundo ainda, quer dizer, foi Deus que deixou estéril. Né? Quer dizer, isso. Bem claro dizer, foi Deus que deixou a estéril. Quer dizer, foi realmente que lá na frente Deus teria um propósito, havia um propósito. Lá na frente ela pode entender que, até então, se ela ficasse grávida, naquele momento ela jamais daria o filho dela. É verdade. Não entregasse ao tempo. Quer dizer, ela passou aquele período todo para ela entender o propósito de Deus. Na hora que ela entendeu, ela falou, se tu me deste um filho, eu devorei para ti. Era isso que Deus queria. Só isso, mais nada. Entendeu? Porque talvez se ela tivesse um filho antes, ia ser só uma competência companina. Só uma competência para quando ela falar, eu tive um filho também, então nós estamos... Na verdade, eu imagino que o período que ela ficou estéril, que dizem que foi mais ou menos 10 anos, o período que ela ficou estéril deve ser que ela pensou, agora o ano que vem eu vou ficar grávida, essa menina vai ver. Você entendeu? Eu vou mostrar para ela, o meu filho vai ser bonito, lindo, bem amado. E isso acontece conosco em período da nossas vidas espiritual, que você quer uma benção para que alguém saiba e vê que você é uma pessoa abençoada. Quer dizer, Deus vai trabalhando no nosso caráter de uma tal forma que você chega a um ponto da sua vida que você só importa que o nome de Deus seja glorificado na sua vida e acabou.
Então, quer dizer, o período que Ana ficou estéril sem ter o filho era o período que Deus estava preparando. Deus sabia o que ia acontecer com Eli. Deus sabia o que ia acontecer com os filhos de Eli. Então, era necessário uma criança que fosse criada ali, com Eli, para que ele pudesse entender o chamado de Deus como profeta, sacerdote, assim em diante. Então, assim, propósito de Deus. Deus, como você disse aí, Deus ele tem um propósito para todas as coisas, mesmo que às vezes nós não entendemos, mas no momento que você começa a glorificar Deus, você vai entender que aquilo que parece que não tem lógica, existe uma lógica em Deus. Isso é verdade. Então, Deus, ele é quem nos prova. É Deus quem nos prova. Então, nós não podemos atribuir ao diabo as nossas provações, que é uma diferença de provação e tentação. Eu creio que os irmãos têm conhecimento disso. Quem tenta é o diabo. Agora, quem prova é Deus. Deus prova para provar depois. E, de forma alguma, há uma reprovação. Quando nós passamos por uma prova que Deus coloca sobre nossas vidas, porque Deus sabe que a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala que não vem provação além das nossas forças, que nós não podemos suportar. Se a Bíblia fala isso, eu creio. Então, o Jó, ele entendeu isso, que tudo o que ele atravessava era as mãos de Deus. E nada ele atribuiu ao diabo. Inclusive, o interessante é que o diabo aparece só nos 2 capítulos, primeiro de Jó, e Jó não quis saber do diabo, não preocupou em falar do diabo, como muitos querem ficar falando do diabo, mais do diabo do que de Jesus. Jó não preocupou com isso, Jó simplesmente entendeu que as mãos do Senhor estavam sobre ele, tanto para pesar como para sustentar. Porque em todas as provas de Jó, houve alguns momentos que ele usou alguns tipos de palavras por ele ser humano. Quando você lê o livro de Jó, você entende teve alguns momentos que Jó fez algumas reclamações, algumas lamúrias, mas pelo fato dele ser humano. E não porque ele condenava ou ele descria em Deus, mas simplesmente pelo fato dele ser humano. Talvez também estava passando por um momento depressivo, que é normal. Né? Um momento depressivo, porque quando a gente não está preparado com certo tipo de prova, mesmo cristão, a gente passa que esse momento muito difícil. Você fica depressiva. Pergunta porque, como cristão, como servo de Deus, nós somos ensinados que tudo aquilo que você perde, Deus te dá. Você entendeu? Esse evangelho é um evangelho que traz muita dificuldade para vários cristãos, e também na época, eu creio, foi a mesma coisa. Por isso que os amigos de Jó, né, começou existia a essa teologia Jó. na época. Essa teologia ela era ensinada na época. Inclusive, vou até falar um pouco mais para frente a respeito disso. Ela era ensinada na época. Aí, mais embaixo aqui, nós vemos o discurso final de Jó aos seus amigos, quando ele fechou, e a Bíblia fala que Jó não respondeu mais seus amigos. Vem o discurso de Eliú, que era o amigo mais jovem. Deus responde a Jó de um redemoinho que foi, como eu já disse, do capítulo 38 ao 41. São várias perguntas de Deus para Jó que ele não conseguiu responder nenhuma. Depois Jó reconhece, no capítulo 42, a necessidade de estar mais perto de Deus e a parte histórica do livro. O livro Irmão de Jó, ele é um livro que ele tem prosa e tem poesia. Mas a prosa do livro de Jó, prosa seria conversas normais. Isso é prosa. Eu sei que eu creio que os irmãos entendem o que é uma prosa. Então, o capítulo 1 e 2, ele não é escrito em poesia, e nem o capítulo 42. Porém, todos os demais capítulos, do capítulo 3 ao 41 de Jó, ele é escrito em forma de poesia. Por isso, ele está enquadrado nos livros poéticos. Na Bíblia hebraica, ele é enquadrado nos escritos, o livro que encabeça os escritos é o livro de Salmos, mas na Bíblia que nós utilizamos, a Bíblia do cristianismo, a Bíblia cristã, como é chamada, ele está enquadrado nos livros poéticos. Aqui, na outra página, na página número 2, mostra que quando Jó viveu. Como eu disse, nós não sabemos determinar qual foi o período da história de Jó. Mas algumas coisas que o livro nos aponta, dá para fazer uma margem, mais ou menos, de qual foi a época que ele viveu. Eu, particularmente, acredito que ele viveu no período do patriarca Abraão, Isaque e Jacó, porque Abraão ele viu os seus netos, Jacó e Esaú,
possivelmente até eles completaram os seus 15 anos de idade, depois ele morreu. Então, eu acredito que ele viveu nesse período, talvez ao quase findar da vida de Abraão, com o período de Isaac e os seus 2 filhos, Jacó e Esaú. Mas a Bíblia em si, ela cala, ela só mostra que existe um homem na terra de Uz, chamado Jó, mas não fala qual foi o período que ele viveu, como é fácil determinar qual foi o período que os profetas viveram, é só vincular o profeta ao rei que estava no trono, que você vai saber qual foi o período que ele reinou e qual foi o período que o profeta profetizou. Porém, concernente ao livro de Jó, não há assim algo claro que se possa dizer ele viveu nessa época. Não tem como determinar que ele viveu nessa época tal. Não tem como você identificar isso. Aqui mostra assim, fala sobre que o livro de Jó, ele fala sobre o terrível sofrimento do homem, ou seja, do servo de Deus, aquilo que nós passamos. O livro de Jó, irmãos, ele é um livro que ele foi colocado no cano bíblico, claro, primeiramente dirigido pelo Espírito Santo, e segundo, eu creio que com o intuito de nos ensinar a confiar em Deus em tudo, a nos entregar nas mãos de Deus em todos os momentos, saber que aquilo que nos rodeia, aquilo que nós podemos apalpar, que é bom para a nossa carne, não é aquilo que às vezes Deus quer. Porque eu até conversava com o Lucas sábado, o irmão Lucas, nós estávamos conversando sábado, a falta de interesse que hoje em dia os cristãos, os supostos cristãos, têm em relação à eternidade. A falta de preocupação com a eternidade, com a morada com Deus, em viver uma eternidade. A preocupação do viver aqui agora é muito grande. E o livro de Jó ele nos mostra isso, nos ensina a desapegar das coisas daqui. Jó, ele fala assim, olha, ainda que ele me mate, nele esperarei. Um homem tem que ser um bom crente para falar uma palavra assim. E ele fala, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Então, a preocupação de Jó era a eternidade. Ele fala que mesmo que Deus matasse nele, ele ia esperar em Deus. Isso fala de eternidade. E quando ele fala que o meu Redentor ele vive, ele está falando do próprio Cristo. Era uma visão profética e algo da eternidade. Então, nós temos que ter essa preocupação com o que é eterno. O apóstolo Paulo fala que as provações que nós passamos aqui não se compara com o peso de glória que nos espera. E eu acho interessante que ele fala que é uma momentânea provação. E olhando na vida de Paulo, ele, se for olhar assim na questão humana, como que um cara que passou o que Paulo passou, ele fala que aquelas provações eram momentâneas. Os irmãos conseguem entender a mente de Paulo? Ele estava enxergando a eternidade, né? A visão dele era da eternidade. Aí ele disse o quê? Porque ela não se compara com o peso de glória que nos espera. Ou seja, a comparação que ele faz com os homens ricos da época, que eles eram pesados pela quantidade de ouro, o apóstolo Paulo fala que a glória que nos espera ela é algo pesada, bem mais do que a comparação da riqueza dos homens daquela época. Bem mais. Então, era momentâneo. Parece até algo irônico ele falar que era momentâneo. E o povo de Corinto sabia o quanto Paulo sofria. O próprio apóstolo Paulo fala no capítulo 6 da segunda carta que ele passou uma provação tão grande em Éfeso que ele chegou a desesperar da própria vida. Mas ele tinha a ciência, a consciência de que a eternidade esperava ele. Então, quando nós colocarmos em mente, a igreja de Cristo colocar em mente em relação à eternidade que nos espera, as provações nós vamos passar elas com mais vontade, continuando louvando a Deus, continuando sendo um bom crente, chegando na igreja avivado, e não deixar que as provações, a dificuldade do dia a dia, aquilo que nos rodeia, venha nos afastar de Deus, venha fazer desanimar, venha fazer nos parar de ir à igreja, de orar, de estudar a palavra do Senhor. Porque Jó, em meio a tudo isso que ele passou, ele permaneceu crente. Ele permaneceu servindo ao Senhor. Ele não preocupou. Irmãos, vamos ser sinceros, o que Jó passou não foi uma coisa fácil. Em um só dia, ele perder todos os filhos. Em um só dia, nem fechava a boca onde anunciava a catástrofe que acontecia com os bens dele.
Hoje o camarada, eles roubam, só uma vez, eles roubam $500 da pessoa e já entra em desespero, porque pegou $500 dele. Já fica desesperado. Se não for um bom crente, até chama a polícia para a pessoa. Irmã Lúcia. O irmão Kleber, ele era um homem impecável de caráter, um homem justo, um homem fiel. Eu, digamos assim, não vou dizer que é perfeito que ele pisou nessa terra foi Cristo, mas Jó, tudo que era justiça, que ele pôde usar de justiça, de bondade, de fidelidade, ele usou. Então, quer dizer, nós vemos que coisas boas acontecem com o servo de Deus, porque em si as pessoas têm tendência de julgar um crente quando ele está numa prova pesada. Ele logo fala, deve ter algum erro aí. Deve ter algum pecado aí, porque Deus não ia permitir que a irmã passasse ou o irmão passasse por essa prova. Então, eu sinto assim que o livro de Jó,